Boa noite aos irmãos, também os nossos amigos que estão nessa noite. Será que você é capaz de responder uma pergunta que eu irei fazer nesta noite? E eu vou dizer para você que se você não consegue responder essa pergunta, você está em grande apuro. Onde você passará a eternidade? Essa é a pergunta que eu quero que você pense. Você já parou a pensar nisso? Qual será o seu destino? Qual será o meu destino? Algumas pessoas iriam responder para mim da seguinte maneira: pastor, depois que eu morrer, não quero saber de mais nada. Para mim, tanto faz, estou morto, vai fazer diferença. Outros iriam dizer, depois da morte, tudo acaba, não tem mais existência. Alguns outros iriam afirmar isso. Outros iriam dizer, esse negócio de céu, inferno, não existe. É uma invenção das religiões. A pergunta é, você está seguro disso realmente? Será que céu e inferno é algo das religiões? Não é algo real? Se eu dissesse para você que quando nós morremos, as coisas não acabam. Não existe um fim depois da morte. Porque a Bíblia mostra que há um desfecho da história, quer eu esteja vivo ou morto. Há uma realidade, e você e eu estaremos diante de Deus um dia. Se eu disser para você que a Bíblia também mostra que haverá um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade, e mostrar ainda que dentro dessa questão há um destino em que nós trilhamos enquanto vida aqui. Depois que eu morro, depois que você morrer, eu vou seguir o destino que a minha vida trilhou aqui. Onde você estará na eternidade? Essa é a pergunta nessa noite. Você sabe onde você estará na eternidade? É por isso que nessa noite quero convidar você a não uma volta para o futuro, mas uma olhada no futuro. Como assim, pastor? Há um futuro e há um futuro revelado. E não é coisa de filme. Você vai ver que essa é a verdade. É um futuro que Deus nos revela. E nesse futuro, uns estarão numa condição e outros estarão em outra. Onde você estará nesse futuro? Eu quero que você abra comigo para vermos esse futuro em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus,
e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor Deus, Pai, obrigado, porque nessa noite, ó Deus, podemos pensar na eternidade. Pensar, ó Deus, no nosso destino. Eu sei, ó Pai amado, que este momento aqui foi planejado por Ti, para que nós pudéssemos estar aqui, ouvir a Tua palavra e sermos, ó Deus, alertados. Mas muito mais do que isso, também, ó Deus, sermos confortados, porque há um propósito do Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, revelando o futuro, nos mostra que no final de todas as coisas, o bem vencerá. E haverá, ó Deus, uma nova realidade, novos céus e nova terra, a qual o Senhor planejou desde a eternidade, para que aqueles, ó Deus, que estão sendo e serão alcançados pelo Teu amor através da obra de Cristo, possam estar contigo para sempre. Nos ajude nessa noite, aos que estão aqui, ó Deus. Se há alguém entre nós que ainda não sabe o seu destino, não sabe onde estará depois da morte, possa, ó Deus, urgentemente nessa noite, entender a Tua palavra. Trabalhe nesse coração, a fim de que nessa noite, essa pessoa possa entregar sua vida a Cristo Jesus. Porque, ó Deus, essa é a oportunidade. Esse, como diz a Tua palavra, sobremodo é o tempo oportuno para que possamos tomar a decisão de seguir a Cristo, de entregarmos a vida a Ele. Nos abençoe, nos guie, que o Teu Santo Espírito faça cumprir o Teu propósito nessa noite. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, a Bíblia revela como será a eternidade. É interessante olhar isso. E vamos ver nessa noite alguns elementos importantíssimos da eternidade. O livro de Apocalipse, para alguns, assusta. Alguns dizem assim: eu não vou nem abrir, pastor, o livro de Apocalipse, porque é um livro terrível. Não tem nada de terrível, né? Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro confortador. É um livro que me traz alegria, me traz segurança. É um livro em que eu posso olhar a história do início ao fim e ver Deus controlando todas as coisas. Você sabe quando Jesus fala com o seu servo João, ali na ilha de Patmos, ele diz: olha, eu vou te mostrar como serão todas as coisas, inclusive o desfecho da história. Sabe, irmãos, para João, e a quem ele direciona essa carta, quando ela chega a eles, era uma carta que trouxe ânimo. Sabe por quê? Porque naquele período ali, que João escreve, foi o período mais difícil que a igreja passou. Foi o período de grande perseguição nas mãos de Nero e depois, mais ainda, nas mãos de Domiciano. Foi uma perseguição feroz que levou ao martírio muitos cristãos, inclusive, irmãos, o próprio apóstolo João estava exilado numa ilha chamada Patmos. Ali naquele lugar, Deus mostrou para o seu servo como a história vai sendo conduzida até o fim. Sabe por quê? Porque muitos daqueles irmãos não iriam escapar à morte. Muitos daqueles irmãos iriam morrer nas mãos da perseguição. Portanto, Deus revela para eles essa palavra para que eles pudessem entender que no final das contas, o que nos aguarda é algo maravilhoso. É a eternidade. E que Deus, no livro de Apocalipse, pode vindicar tudo que o seu povo sofreu, quando Ele mesmo tratará essa humanidade. A humanidade pecadora é tratada por Deus no livro de Apocalipse. Crendo eu ou não, o que está escrito aqui acontecerá e está acontecendo. E aí, irmãos, nós estamos aí no capítulo 21.
É importante entender o capítulo 20 antes. O capítulo 20 é o capítulo em que há o milênio, Cristo reinando na terra. Isso acontecerá. E no final desse milênio, Satanás é solto e ele ainda faz uma perseguição e alguns ainda seguem a ele. Depois disso, irmão, Satanás é lançado para sempre no lago de fogo e enxofre e todos os seus seguidores. E aí depois no versículo 11 do capítulo 20 nós temos o grande trono branco, onde cada pessoa que rejeitou a Deus, que andou conforme queria, estará diante de Deus para ser julgado. Irmão, sabe qual é o critério do julgamento aqui do trono branco? É o que você fez, suas obras. As suas obras, as minhas obras serão julgadas. E sabe, diz o texto aqui que há livros com a ideia de que tudo foi registrado de que eu fiz. Sabe aquela coisa que eu fiz escondidinha que ninguém soube, nunca ninguém viu? Está escrito. Sabe aquelas coisas que ninguém viu eu fazer? Está escrito. Porque diante de Deus ninguém pode fugir do seu olhar. Essa parte do julgamento, mas ele diz: cada um será julgado de acordo com as suas obras. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para mim: as minhas obras me levarão para o céu ou para o inferno? A minha me levará para o inferno. Porque todas as coisas que eu fiz não agradam a Deus, são contrários ao que Ele é e ao que Ele escreveu na sua palavra. Portanto, se eu for partir dessa vida confiando nas minhas obras, eu estarei no inferno. Esse será o meu destino. Porque não há obra humana que possa agradar a Deus, porque nós somos pecadores. E ele diz que cada um será julgado de acordo com as suas obras. E no final ele termina: se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Sabe qual é o livro da vida, irmãos? É aquele livro em que Cristo salvou aquelas pessoas e incluiu elas no livro da vida. Não são as obras que me levam a estar escrito no livro da vida, mas é Cristo quando me alcança e eu respondo a esse presente de Deus. Esse é o capítulo 20, onde tudo se encerra. O julgamento se encerra. E aí nós temos Deus revelando a João que a nova realidade. Como será a eternidade das pessoas com Deus, que foram alcançadas pela obra de Cristo. E eu quero primeiro que você vislumbre e pense comigo e olhe, irmãos, essa coisa maravilhosa que será a nova realidade. O João passa a descrever essa nova realidade, e eu quero que você se entusiasme comigo nessa nova realidade. Vamos ver aí o versículo de número 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, irmãos, aqui a surpreendente conexão de toda a Bíblia. A coordenação que há em toda a Bíblia. Você abre Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: Deus criou os céus e a terra. Está lá escrito. Aí você termina o último livro da Bíblia e está escrito: vi agora novos céus e nova terra. Você compreende que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse nós temos o desenrolar da história, o início da criação e o desfecho, quando termina tudo que foi criado para uma nova realidade. Portanto, irmãos, essa nova realidade, que é a eternidade com Deus, ela tem como descrição primeiramente que haverá uma nova existência, totalmente diferente do que nós conhecemos aqui. Essa nova existência, ele diz aí: vi novo céu e nova terra. O termo vi que João descreve aqui, irmãos, vamos compreender, é uma visão que ele teve, o qual Deus lhe deu, Cristo lhe deu. O que é isso, pastor? Explique isso daí. A visão aqui é o seguinte, irmão: João,
não poderia enxergar isso com os olhos que nós enxergamos. O via aqui se fala uma visão espiritual. Os sentidos do apóstolo João foram capacitados para ver a eternidade. Você vê que no início do capítulo, quando Deus está revelando a João, João não consegue ficar em pé. Tal é a grandeza dessa revelação. Então Deus capacita os sentidos do apóstolo João de maneira que ele possa enxergar a nova realidade. E ele enxerga isso. Ele vê novo céu e nova terra. Irmãos, é algo totalmente diferente do que nós presenciamos aqui. Você sabe que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que a terra que nós vivemos aqui, ela está gemendo, querendo uma restauração, porque ela carrega para si e consigo as consequências que o pecado trouxe. Leia Gênesis capítulo 3, você vai ver. Quando o homem peca, a própria natureza é atingida. Portanto, a própria criação que nós vivemos nela, ela está gemendo, querendo uma redenção. Encontramos isso no final do livro de Apocalipse. Ele vê novo céu e nova terra. E ele diz, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Irmãos, o termo aqui que ele usa primeiro se refere à qualidade dessa nova existência. A qualidade é algo inimaginável. Como será a realidade que as pessoas em Cristo viverão? É algo completamente, irmãos, e que foge ao nosso pensar. Eu lembro que quando o apóstolo Paulo pensou nisso, ele diz, nem olhos viram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. É o novo céus e nova terra. É algo completamente distinto do que nós conhecemos e vivemos. Você acha bonito quando você olha para o céu, né? E vê essa realidade, é incomparável com a nova realidade, a nova existência. É a descrição que Cristo faz ao apóstolo João. Ele vê essa nova realidade, primeiro céu e a primeira terra já passarei. Termina dizendo no versículo 1, um mar já não existe. Aí vamos entender o que ele quer dizer com isso daqui. João não está dizendo que literalmente não existirá água mais. Não é isso que ele está dizendo. Porque, irmãos, quando eu faço uma análise do termo mar dentro do livro de Apocalipse, eu vou ver alguns empregos que o mar tem no livro de Apocalipse. E eu destaco 2 empregos que há. Primeiro, o mar no livro de Apocalipse significa a origem do mal. Você lembra que quando João vê lá no capítulo 17, a besta que emerge da onde? Do mar. Portanto, o mar origina o mal dentro do livro de Apocalipse. E o segundo emprego que eu destaco no livro de Apocalipse é que o mar se refere às nações que perseguem os santos. Portanto, quando ele diz que o mar já não existe nessa nova realidade, ele está se referindo que o mal não existirá mais nessa nova realidade. Irmãos, nessa nova realidade, o pecado não existirá. Não existirá mais perseguição aos cristãos. Não existirá os males que conhecemos nessa nova realidade. É isso que João viu. O mar já não existe. Não será maravilhoso viver nessa nova realidade? Uma nova existência, sem os medos que nós temos aqui, sem o pavor que assola a nossa alma, sem as dificuldades que encontramos com a nossa existência nessa terra? Será maravilhoso. Mas é a primeira descrição, irmãos. Olha a segunda descrição. Vislumbre comigo essa segunda descrição, versículo 2. Vê também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Temos aqui, irmãos, uma nova habitação também. Uma nova existência, uma nova habitação. Há uma descrição no livro de Apocalipse de uma cidade.
E João faz com o versículo 2 aqui um contraste com essa cidade. Sabe qual é a cidade? A Grande Babilônia. A Grande Babilônia, irmãos, é a capital do império do mal em Apocalipse. É o lugar onde Satanás está coordenando todo o mal dentro do livro de Apocalipse. Quando ele coloca que desce uma cidade santa, ele está se referindo a essa nova habitação que teremos juntamente com os moradores dessa nova realidade, a nova habitação. Ele descreve como é essa nova cidade. Ele diz: vi também a cidade santa. Bom, nesta habitação não existirão coisas erradas. É uma cidade perfeita, uma cidade santa. Às vezes a gente sonha com isso, né? Eu queria morar tanto no lugar perfeito. Eu queria ir para um lugar onde não houvesse crimes, violência. Eu queria ir para um lugar perfeito. Aqui na terra você nunca vai encontrar. Não existe esse lugar. Mas ele descreve aqui que essa nova realidade, a eternidade com Deus, há uma habitação santa, em que não há nada de errado. Não existe ódio, não existe inveja, não existe rancor, não existe mal, não existe nada disso. É uma cidade santa, perfeita, sem problemas. E ele diz que essa cidade, ela desce, ele diz, é a Nova Jerusalém. Irmãos, é um contraste com a Jerusalém na Palestina. Olha aquela cidade lá, Jerusalém. É uma cidade geograficamente, economicamente, uma cidade que a gente olha assim: por que há tantos problemas com a cidade de Jerusalém? A gente não vê razões para que haja tanta confusão ali, mas porque é a cidade de Deus. E ele faz um contraste que essa Jerusalém que lá está não se compara à nova Jerusalém, que as pessoas tanto brigam aqui nessa terra. A nova Jerusalém, ela desce dos céus. Ela tem, irmãos, a origem em Deus e foi planejada por Deus, arquitetada por Ele, para que os seus pudessem habitar. Eu queria morar nessa cidade. Você queria morar nessa cidade? Uma cidade perfeita. Da parte de Deus, ele diz, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, ele aqui exemplifica ela como se fosse uma noiva para Cristo, tal como a igreja, porque ele fala tanto da habitação como os integrantes dessa cidade. Será que você está alistado para morar nessa cidade? Será que eu estou alistado para morar nessa cidade na eternidade? É a outra descrição que ele faz. Mas há uma terceira descrição, não parou por aí. Olha a terceira descrição que ele faz da eternidade com Deus. Olha o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmão, nessa nova realidade, na eternidade com Deus, haverá também um novo relacionamento. Você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele manifestou a sua presença durante toda a história da humanidade. Primeiro, Deus manifestou sua presença através do tabernáculo, no deserto. Vocês lembram disso? Quando Deus manifestava ali a sua Shekinah, chamada na Bíblia, a glória de Deus, ali no deserto com o fogo e com a nuvem. A glória de Deus caminhava junto com o seu povo dentro do deserto. Era a presença de Deus. Depois, irmão, no desenrolar da história, Deus manifesta a presença, sabe aonde? No templo. O templo que Salomão construiu. Havia um lugar lá chamado Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento. Só uma pessoa entrava por lá uma vez por ano, o sumo sacerdote, trazendo seu sacrifício do povo a Deus. Deus manifestava a sua presença ali. E sabe, irmãos, a coisa foi evoluindo, vamos colocar assim, foi aumentando. No Novo Testamento é diferente. Nós encontramos Deus, sabe o que? Pisando fisicamente na terra. Como assim, pastor? Deus pisando na terra? Foi. Ele pisou na terra.
Quando Cristo veio a essa terra, a Bíblia diz que Ele habitou entre nós e vimos a sua luz. A pisada de Cristo na terra é a pisada de Deus entre nós e habitou entre nós. Portanto, Deus visitou esta terra. Não somente manifestou a sua glória, mas Ele viveu entre os homens. Deus esteve aqui, fisicamente, na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o desenrolar da história, irmãos. Mas olha como João diz agora que será totalmente diferente. Ele diz aí, versículo 3: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha o que acontece agora, irmãos. Não haverá mais essa dicotomia que nós chamamos céu e terra, onde há um comando no céu e as coisas acontecem na terra. Agora não haverá mais isso na eternidade. Na eternidade haverá somente uma condição: Deus conosco. Deus estará de forma absoluta em Cristo com o seu povo. Ele estará, irmãos, conosco, habitando. A ideia do tabernáculo aí, irmãos, é moradia. Não haverá mais um tempo em que Deus estará no céu, não, Ele estará sempre conosco. Você imagina isso, né? Vamos estar andando com Deus a cada segundo, a cada dia, a cada momento. Ele estará presente conosco. Nessa nova realidade, na eternidade com Deus, Ele estará conosco. Ele diz que nós seremos seu povo, e Ele mesmo estará conosco. Que privilégio! Morar numa realidade diferente, numa habitação diferente, onde Deus estará conosco. Maravilhoso saber disso. Mas, irmãos, por fim, a descrição dessa eternidade, ela é cada vez mais maravilhosa. Olhe comigo a última descrição dessa realidade, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu amado irmão e amigo, nessa nova realidade haverá novos sentimentos, completamente distintos. Veja, irmãos, os nossos dias agora. Você pode ter certeza que milhões de pessoas no mundo hoje estão em lágrimas. Milhões de pessoas em dor, pranto, luto. Milhões de pessoas. Desde o ano passado, a humanidade está chorando. Quase 2 milhões de pessoas perderam suas vidas no mundo. Tanto choro, dor, luto, sofrimento. Isso faz parte da nossa existência. Isso, irmãos, é uma coisa que dói demais. Você imagina perder um ente querido e ter que derramar as lágrimas. Isso é algo que nos atinge de uma forma tão profunda que alguns não conseguem mais caminhar. É algo terrível. Mas olhe para a realidade da eternidade com Deus. Ele diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, na eternidade, na nova realidade, nunca mais cairá uma lágrima de nenhum dos olhos. Nunca mais. Sabe por que ele diz aqui que ele vai enxugar? A origem do que nos causa dor, sofrimento, luto, perda, foi exterminado. Qual é a origem, pastor? O pecado. O pecado, irmão, não mais estará na nossa presença nessa nova realidade, na eternidade. E o pecado, sabe por que o pecado existe? Um dos fatos, irmãos, que mostram claramente a existência do pecado, sabe qual é? A morte. Sabe por que nós morremos? Porque somos pecadores. Quando o pecado entrou no mundo,
Deus falou: olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Como consequência do pecado, a morte, a separação passou a fazer parte inequívoca da nossa existência. Vamos morrer um dia. A morte faz parte da nossa realidade hoje. Queira eu acreditar, queira eu pensar ou não, faz parte. Mas aqui ele diz que ele enxugará. Não haverá mais isso, porque ele eliminou aquilo que causava a lágrima, a morte, a dor, o pranto e o luto. Não existirá mais isso. Lá, irmãos, eu não vou perder mais o meu ente querido. Ele nunca vai partir mais. Não importa a idade que ele tiver, estará na eternidade. Nunca mais lá haverá choro. Nunca mais. E como não há mais morte, não existe mais morte, que é o maior medo do homem, é a morte. É o maior inimigo do homem, é a morte. Mas sabe, Cristo venceu esse inimigo. Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Te ergue aí, onde está o teu aguilhão, ó morte? Cristo venceu a morte. E a vitória de Cristo ao vencer a morte é a vitória que Ele dará ao seu povo, que viverá na eternidade. Portanto, é maravilhoso saber que nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá luto, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá dor, sofrimento. Sabe o que isso é maravilhoso, irmão? Quando você olha para a sua experiência de vida, eu pergunto para você: quantas vezes você chorou no seu tempo de vida? Quantas vezes você ficou enfermo? Você ficou assim: hoje, a dessa eu não passo. Quantas vezes eu fiquei angustiado com os meus sofrimentos, as minhas dores. Eu queria tanto que isso não existisse mais. Nunca mais eu queria que existisse essas coisas, dor, sofrimento, luto. Faz parte da nossa existência. Mas na eternidade com Deus, não faz mais parte. Não existirá. Não é maravilhoso saber disso, meu querido amigo, meu irmão? A nova realidade é a eternidade com Deus. Lá será algo totalmente diferente. Uma nova existência, uma nova habitação, um novo relacionamento com Deus e novos sentimentos. Tudo que você conhece aqui de ruim não existirá mais. Agora, a grande pergunta é: você estará lá? Eu estarei lá? Depois da morte, nós seguiremos o nosso destino. A Bíblia diz que só existe 2 caminhos, e nós cantamos aqui: uma eternidade longe de Deus. A eternidade longe de Deus acaba no capítulo 20, no julgamento eterno e na separação eterna de Deus. A realidade com Deus continua no capítulo 21, uma nova realidade. A eternidade com Deus. Onde você estará? Você estará nessa nova existência? Eu estarei nessa nova habitação? Eu terei esse novo relacionamento? Eu terei esses sentimentos tão bom, alegria plena, paz plena? Tudo eu terei ali, sem mais os problemas da nossa existência. Sabe o que eu fico pensando aqui, irmãos? A luta que as pessoas têm nessa vida. As pessoas que dizem assim mesmo: não, pastor, eu vou entrar agora numa luta, uma luta social. Eu vou lutar contra o preconceito. Eu vou ver se eu conserto o mundo. Tente. Só tente. Você não vai fazer o que você pretende. Porque nada pode mudar se não for o agir de Deus. Talvez a sua luta seja uma luta que possa mudar
alguns parâmetros talvez, mas não mudará a realidade. Ela continuará do mesmo jeito e tende a piorar. Mas essa nova realidade é a ação de Deus, em que eu estarei, você estará ou não. Aí você pergunta, pastor, mas como é para estar lá? Como faz para estar lá? Não há uma fórmula, não há algo que eu possa fazer como obra para conquistar. Só há uma coisa a fazer: Senhor, me socorre. Eu sou um pecador, estou perdido. Não sei qual é o meu destino. Se eu morrer hoje, nunca ouvia falar dessas coisas. Eu não sei para onde eu vou. É a única coisa que eu posso fazer: correr aos pés de Cristo e dizer: me socorre, tem misericórdia de mim. É o meu papel nisso. Eu sou um pecador, agora eu entendo que há uma realidade depois da morte. Há um destino em que caminhará conforme eu vivi nesta vida. Onde você estará? Onde eu estarei nessa nova realidade? Um novo céu e uma nova terra. Quando você pensa nisso, pastor, existirá um novo céu? Existirá uma nova realidade. E nela não haverá mais nada que nós temos aqui, das coisas ruins. Não haverá dor, tristeza, pranto, nem luto, nada disso. Tudo será resolvido. Mas sabe, eu quero lembrar para você que talvez se encontre agora meio inquieto em relação a essa realidade. E agora, pastor, eu vou dizer algo que Jesus quer falar para você nessa noite. Ele diz assim mesmo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Só há um caminho para essa realidade. Esse caminho é Cristo Jesus, só Ele. Ele está dizendo aqui a mim, a você, Ele está dizendo para mim e para você que eu preciso me entregar a Ele. Sabe por quê? Porque toda a sua existência você tem lutado para encontrar sentido na vida e não encontrou ainda, e não encontrará. Você tem lutado para tentar agradar a Deus, carregando um fardo que você não pode carregar. E a sua vida é uma vida sobrecarregada. Uma vida que não encontra sentido de existência. Essa vida que não tem propósito. Diz dizendo: olha, eu quero cuidar dessa vida. Eu quero dar para ela uma nova realidade. Só vai encontrar isso em Cristo Jesus. Não importa o que você faça. Se você tente agradar a sua vida com o prazer dessa vida, é inútil. Isso não fará sentido. Não vai preencher o vazio que há em mim e em você. Vinde a mim, todos. Você se encontra dessa forma porque o pecado, ele causa isso. Ele nos sobrecarrega. Ele tira a nossa força e destrói. Ele causa dor, ele causa separação, problemas. O pecado traz só destruição. Cristo quer alcançar a sua vida, a minha vida. Talvez você esteja mergulhado na tristeza da alma. Não porque perdeu um ente querido, mas porque você é infeliz, não tem sentido, a sua alma está numa tristeza profunda. Você diz: pastor, como é que preenche isso? Cristo Jesus. Aí você tem tentado sobreviver neste mundo, carregando este fardo e dizer: eu posso viver assim. Você pensa: eu penso que posso, mas não há. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, está dizendo: olha, desista de querer achar que você pode encontrar a realização para a tua vida. Desista disso. Se entregue e achará descanso em Jesus Cristo, alívio para a alma. Onde será o seu destino? Apresentamos aqui o destino daqueles que estarão em Cristo Jesus.
na eternidade com Ele. Pense nisso. Agora você pergunta, pastor, quem estará lá? O texto vai responder quem estará lá. Vamos agora ver quem estará nesta realidade, na eternidade com Deus. Olhe comigo o versículo 5 ao 8. Vamos ler o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Meu querido amigo, meu querido irmão, quando você olha para esse livro aqui, pastor, é um livro comum, né? Foi escrito há muitos anos atrás. Esse é um livro inigualável em toda a história da humanidade. É esse livro. Por quê, pastor? Esse livro aqui é o único livro que nunca foi atualizado e nem nunca será. Sabe por quê? Porque ele é a história da humanidade, da sua vida, da minha vida, do passado, do presente e do futuro. Tudo que acontece, tudo que revela esse livro é o que eu e você temos vivido. Esse livro aqui é a verdade. Deus preservou ele para que nós pudéssemos conhecer o nosso destino, quem é Ele e o que Ele requer de mim. É a Bíblia, a palavra. Talvez você não dê crédito. Você diz, não, pastor, é um livro religioso. Talvez você acredite nisso, mas isso não mudará o que este livro é. Este livro é a palavra escrita de Deus. Palavra de Deus. Sabe o que João diz aqui, irmãos? Ele vai mostrar os indicativos de quem estará na eternidade com Deus, naquela eternidade que descrevemos. E o primeiro indicativo de quem estará, sabe quem é? Aquele que crê na palavra. Se eu vou falar com alguém, dizer assim, você acredita na Bíblia? Dizer, não acredito na Bíblia. Não há o que fazer mais. Porque se não acredita na Bíblia, como é que eu vou evangelizar ele? Porque tudo que eu vou falar em relação à evangelização está na Bíblia. Portanto, ele precisa entender que este livro é um livro diferente, totalmente diferente. É um livro, irmãos, que embora você diga, pastor, foi escrito por homens, é verdade. Mas sabe, é interessante pensar nisso. Quando alguém escreve uma carta, imagine você escrever uma carta de você mesmo. Só um dos fatos em relação à Bíblia. Você escrever uma carta de você mesmo, você colocaria algum defeito seu? Não. Eu não presto, eu tenho esse problema. Ninguém colocaria, todo mundo esconderia, não. É igual as redes sociais, né? Só se mostra coisas boas. Eu, ao me descrever, escreveria isso. Mas olha a Bíblia, esses homens escreveram. Eles disseram que eles eram terríveis, pecadores, longe de Deus, que desagradavam a Deus. Mais de 40 homens escreveram este livro, irmãos, e pessoas que viveram tempos diferentes, séculos de distância, que nunca se viram, nunca se conheceram, mas parece que eles estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo escrevendo algo comum, porque há uma conexão perfeita da Bíblia. Lembra lá que eu falei, Gênesis capítulo 1 em 1, Moisés escreveu, João, depois de muitos séculos, milênios depois, escreveu, e há uma conexão perfeita. É um livro inigualável. Se você crê ou não, esse é um caminho que você segue. Mas quem estará nessa nova realidade? João diz aí, versículo 5: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Olha, mas olha que interessante aqui. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, como é que ele fez isso? Com a sua palavra. Ele disse e aconteceu. E aqui está dizendo, olha, eis que faço nova todas as coisas. Deus está dizendo aqui que o que Ele planejou, Ele concretizou, Ele concluiu. Irmãos, e é tão verdadeiro que Deus está falando aqui, que o verbo aqui, é como se esse algo que Ele falou aqui já tivesse acontecido. O emprego do verbo é o emprego que diz de algo que já aconteceu. Tal é a veracidade da palavra de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Ele fez. Deus fala
e acontece. Fala e as coisas são feitas. E acrescentou, mas ele fala para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e... Onde é que está isso que ele mandou João escrever? Está aí, é o livro de Apocalipse. Ele falou: escreve aí, João, escreve que isso é fiel e verdadeiro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Isso é o que vai acontecer, palavra por palavra. O que eu estou te dizendo aqui vai acontecer. E dentro do contexto, irmãos, é o que? A eternidade. E tudo que ele escreveu, tudo isso acontecerá de fato. Então, se eu não creio na palavra, como é que eu vou estar na eternidade com Deus? Eu preciso crer na palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o modo de pregar o evangelho é através da palavra de Deus. Alguém, para ser alcançado, ser salvo, precisa ouvir a palavra de Deus. Portanto, quem estará na eternidade é aquele que crê na palavra de Deus como verdadeira. Esse é o primeiro indicativo de quem estará lá. O segundo indicativo de quem estará lá está no versículo 6. Olha como ele diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Irmãos, o segundo indicativo de quem estará lá é simples. Ele deu, a pessoa recebeu. Quem estará lá? Aquele que recebeu o presente de Deus. A salvação, irmãos, é um ato gratuito de Deus. A salvação não é conquistada, não é merecida, é um presente dado por Deus. Portanto, eu preciso receber esse presente. A minha resposta a esse presente... Pastor, existem pessoas que rejeitam? E muitas pessoas rejeitam o presente de Deus. Aí ele diz: tudo está feito, concluído. E aí ele se descreve: eu sou o alfa e o ômega. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Todas as coisas são abraçadas por Deus. Toda a existência, do início ao fim, são abraçadas e coordenadas por Deus. Ele é o início e o fim. Tudo ele coordena. E aí ele diz: o princípio e o fim. Aqui se refere à eternidade de Deus. Ele não somente abraça todas as coisas, mas ele mesmo é eterno. As coisas existem por causa de Deus. E eu sou este, o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu, a quem tem sede, darei. Não sabe quem estará na eternidade? Aqueles que reconheceram a sua real necessidade, não de religião. Aqueles que reconheceram a sua real necessidade de Jesus Cristo. Eu lembro, para exemplificar isso, de dois personagens na Bíblia. Primeiro, do jovem rico. Ele chegou com Cristo e falou para Cristo assim mesmo: o que eu faço para estar na eternidade? Ele falou: tu conhece? O que tens feito? Ele diz: olha, conhece a lei? Eu tenho feito isso, tenho observado desde a minha juventude. Ele falou: tá certo. Então vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Aquele homem olhou para Cristo e disse: como é que é? Vender tudo que eu tenho, dar aos pobres e seguir-te? A pergunta de Cristo, irmãos, foi no âmago do problema daquele jovem rico. Sabe qual era o problema dele? Ele amava o dinheiro, e o seu Deus era o dinheiro, de maneira que ele jamais poderia seguir a Cristo, porque ele já seguia um Deus na vida dele, e esse Deus era o dinheiro. Ele seguiu o seu caminho e não está na eternidade com Deus. Mas eu lembro, irmãos, de um outro personagem, que é Zaqueu, que também era um rico.
Zaqueu um dia ouviu falar que Jesus ia passar pela rua da cidade dele. E aí Zaqueu foi ver quem era esse Jesus. Ele não queria relacionamento com Cristo. E aí ele foi lá, curioso, subiu numa árvore, ele viu Jesus passar. Quando ele estava passando, Jesus olha para ele e disse: olha, Zaqueu, vou estar lá na tua casa hoje. Mas aquilo foi tão impactante para Zaqueu, que diz o texto que ele desceu aquela árvore a toda pressa e recebeu Cristo na sua casa. E aí ele disse: Senhor, hoje resolvo dar aos pobres os meus bens, e se eu roubei alguém e era ladrão, eu vou restituir tudo que eu fiz de errado. Deus falou: hoje houve salvação nesta casa. Um foi até Jesus e não se entregou a ele. Outro, Jesus foi atrás e alcançou aquela vida. Ele diz aqui: olha, quem tem sede, eu darei. Meu amado irmão, meu amigo, se eu não reconhecer a minha real necessidade de Cristo, que Cristo é tudo para mim, que eu sou um pecador perdido, tal como aquele jovem que foi para o inferno, se eu não me entregar a Cristo, eu irei também. Eu preciso de Cristo Jesus. Sabe qual é a sua maior necessidade? Não é o livramento do Covid-19, não é a vacina, não é dinheiro, não é construir uma família e ter um bom emprego. A sua maior necessidade é Cristo Jesus. A minha também. Preciso de Cristo Jesus. Porque o que há em mim, irmãos, o mundo não pode resolver. O problema é espiritual. Eu preciso de Cristo. E ele está dizendo: quem estará na eternidade? Aquele que recebeu o que eu dei de graça. A quem tem sede foi saciado. E diz o que? Darei de graça da fonte da água da vida. Na eternidade, irmãos, com Deus haverá vida. E sabe, essa vida já pode ser desfrutada aqui. Como assim, pastor? Sabe o que Jesus falou? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que você tenha vida, e vida em abundância. E aí, irmãos, João diz assim mesmo: sabe o que é vida eterna? A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem Tu enviaste. Sabe quando começa a vida eterna? Quando eu começo a experimentar essa água da vida aqui, quando Cristo alcança a minha vida. Porque não há mais separação. Quando eu morrer, eu estarei com Ele. E esse desfrute aqui dessa vida será plena e absoluta na eternidade com Ele. Quem estará lá? Quem recebeu da água da vida. Mas o terceiro indicativo, irmãos, que ele apresenta de quem estará lá, está no versículo 7. Olha como ele diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui está claro. Quem estará na eternidade com Deus? Quem? O Filho. E aí, meu amado irmão, meu querido amigo, o mundo tem dito que todos nós somos filhos de Deus. É uma mentira isso, porque nós não somos filhos de Deus. O que nós somos de Deus, somos criatura de Deus. É diferente. Me prove isso, pastor. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver lá rapidamente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos derrubar essa mentira de que todos são filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha aqui o próprio João, né? Olha o que o próprio João vai dizer aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deles o quê? O poder de serem feitos. Olha, irmão, de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que significa aqui, irmãos?
Eu não era. Quando eu fui feito, é um processo. Então ninguém nasce filho de Deus. Essa pessoa é tornada filho de Deus pela obra de Cristo. Serem feitos filhos de Deus. Aí ele diz: quem é esses? A saber, os que creem no seu nome. Sabe quem é filho de Deus? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são tornados filhos de Deus por meio da adoção. Quem estará lá na eternidade? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram alcançados pela obra da salvação. Aqueles que um dia se arrependeram, aqueles que um dia foram convertidos, aqueles que um dia foram redimidos, aqueles que um dia foram tirados do lamaçal do pecado. Cristo os encontrou e os resgatou. Esses são filhos de Deus. Aqueles que têm uma vida diferente, aqueles que foram mudados, aqueles que foram transformados, são nova criatura. Esses são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Não são todos, mas aqueles que são alcançados. Quem estará na eternidade? Olha como relacionamos. Diz aí, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aqui é a relação tão íntima, tão profunda, que é a relação de pai e filho. Ter Deus como pai. Eu serei filho. Ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quem estará na eternidade? Os filhos de Deus estarão lá. E o último, os indicativo, está no versículo 8 para a gente terminar. Olha como ele diz aí: quem estará na eternidade? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. E agora, pastor, lascou tudo, porque eu já menti, eu já fiz coisas erradas, já fiz coisas impuras, um monte de coisa errada aí. Agora a situação ficou difícil. Mas nota, irmãos, para a gente entender aqui, ele faz aqui uma lista para descrever todo tipo de pecado. E notem que não se refere àquela pessoa que um dia mentiu, mas se refere àquela pessoa que vive mentindo. Há uma diferença aqui. É aqueles que vivem nessas condições. Essas pessoas não estarão, sabe por quê? Porque essas características aqui de pecados, essas relações aqui, não tem lugar para elas na eternidade. Essas coisas não estarão na eternidade, de forma alguma. Mas é claro, se alguém disser assim: pastor, eu menti uma única vez na vida, então eu vou para o céu. Não basta apenas isso, não. Se você mentiu uma única vez na vida, mas você não pertence a Cristo, você vai para o inferno ainda. Porque não é somente deixar de fazer essas coisas, mas é a minha relação com Deus através de Cristo, que é o significado. Mas aí, irmãos, eu fiquei pensando quando eu estava estudando esse texto, que é uma palavra, que é a primeira da lista, que é uma palavra muito interessante. Sabe por quê? Porque ela fala de nós, que estamos dentro da igreja. Olha o que diz a primeira palavra: quanto, porém, aos covardes. Eu fiquei pensando assim: o ímpio é covarde? Porque qual é a relação que tem covarde com Cristo Jesus? Sabe qual é a relação dos covardes? Os covardes são aqueles que fazem um contraste com o versículo 7, os vencedores. Sabe quem foi os vencedores? Aqueles que perseveraram. Aqueles que sofreram por causa de Cristo, mas mantiveram a sua lealdade a Cristo, continuaram firmes em Cristo, não desistiram, choraram, tiveram perdas, lamentaram, sofreram, mas agarraram-se a Cristo até o fim, morreram por causa de Cristo Jesus. Esses são os vencedores.
Mas o primeiro da lista que não estará na eternidade são quem? Os covardes. Sabe quem são os covardes, irmãos? São aqueles que diante do mundo, quando o mundo oferece algo para essa pessoa, ela dizia amar a Cristo, seguir a Cristo, e lê a Bíblia, e ora, está na igreja, mas ela abandona a Cristo pelo mundo, ela abraça as coisas do mundo, ela se lambuza com o pecado, e ama o pecado, e se afunda no pecado. Esse é um covarde, que abandonou a sua fé por causa do mundo, e amou as coisas do mundo. É um covarde. Esse covarde jamais estará na eternidade com Deus. Irmãos, é impressionante isso. Sabe por quê? Porque há milhares de pessoas nas igrejas assim, que dizem amar a Cristo, mas que amam outras coisas e não a Cristo. Quando precisam exercer a sua posição em Cristo, dizem, olha, eu não faço isso, que eu sou de Cristo. Elas se acovardam e abandonam a Cristo na primeira situação que o mundo oferece. Elas não estarão na eternidade, porque os covardes não estarão lá, não podem estar lá. Essa palavra, esse primeiro aqui se refere a essas pessoas. Na própria Bíblia, irmãos, há um exemplo de várias pessoas que estavam dentro, junto com os apóstolos, e foram covardes, e venderam a fé, abandonaram a Cristo. Tome cuidado. Aquela pessoa que diz que vai abandonar a igreja, que não ora mais, não lê a Bíblia, não quer mais nada com Deus, que se distancia de Deus. Tome cuidado, porque você pode estar enquadrado aqui, eu posso estar enquadrado aqui. Não, pastor, mas eu sei da minha fé, eu tenho fé em Deus. Olha, lembra que a gente falou aqui que fé, ela se expressa no meu viver. Quem tem fé, irmãos, é um vencedor. Ele luta, ele persevera. Ele não é covarde, não. Tome cuidado, eu devo ter cuidado, que eu devo me manter firme no Senhor, a despeito de qualquer coisa. E aí descreve os outros, né? Os incrédulos. Os incrédulos, aqueles que não acreditaram na eternidade, na vida, na salvação, na Bíblia, na palavra de Deus, mantiveram-se incrédulos, alheio a Deus, não deram crédito à sua palavra, nunca abriram o coração e dizer, Senhor, está falando comigo. Os incrédulos, os abomináveis, aqueles que fazem coisas terríveis da sua vida, fazem coisas que Deus reprova, que vivem desse jeito. Os assassinos, pastor, nunca matei ninguém não, esse aí não sou eu não. Sabe quem é um assassino também, irmãos? Aquele que matou o outro com o seu ódio. Não é aquele que atirou não, mas aquele que odeia tanto uma pessoa que ele matou aquela pessoa. Esse não estará na eternidade com Deus. Os impuros, e preste atenção que os impuros aqui dentro da nossa realidade hoje se refere aos impuros físicos e aos impuros virtuais. A todo tipo de impureza, seja na realidade presente, seja virtual. Aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Irmãos, quem estará na eternidade? Aquele que não vive no pecado, aquele que não está nessa condição. Vemos então nessa noite que a Bíblia nos revela a eternidade. Nós estamos olhando aqui, nesse texto, para o futuro. O futuro é esse. Não é de volta para o futuro, é caminhando para o futuro. O futuro é esse aqui. Isso aqui vai acontecer. Vai acontecer.
E nós vimos aí que esse futuro, a eternidade com Deus, ela apresenta uma nova existência, uma nova habitação, novo relacionamento, novos sentimentos. E quem estará lá? Aquele que crê na palavra, aquele que recebeu o presente de Deus, aquele que é filho de Deus e aquele que não vive no pecado. Quero que você baixe sua cabeça.